Tá com dúvida de bonsai? Então você tá no lugar certo. Segue no vídeo pro quadro ABC do Bonsai Responde. Olá, amigos e amantes da arte do bonsai, McDonald Fernandes, para tirar aquelas dúvidas bem bacanas. E vamos começar já com a pergunta do Sou o Breno. Fala, Mac, me responde umas dúvidas. Tenho aqui. Eu sou apaixonado pelas espécies caducas, porém moro na região centro-oeste, em Brasília. Você acha que eu poderia cultivar alguma dessas espécies? E também quais são as espécies caducas brasileiras que vão bem como bonsai? Acho que seria um bom tema. Legal essa pergunta, viu, Breno? Muito bacana. Seguinte. Existem espécies brasileiras que elas são caducas. Aqui, por exemplo, a gente tem pitanga, o Pithecolobium. Elas caducam. Quando a temperatura cai bastante, elas tendem a soltar as folhas ali para não correr risco de morrer no inverno, com as geadas e tudo mais. Agora, essas espécies tropicais você pode ter à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se você pretende ter um Acer, aí o negócio complica mais um pouquinho. Eu já vi muitas pessoas cuidarem de Acer lá em Brasília, em Goiás também, que é quente pra caramba. O meu amigo Diogo Melo, lá ele tem um bonsai de Acer e vai bem pra caramba. Eu só não recomendo o Acer palmatum, o Acer Arthropurpureum e o Deshojo. Acho que tem mais um, eu não lembro qual. Então essas espécies são mais complicadinhas. Elas vão bem do sudeste de São Paulo ali para baixo. Aqui em São Paulo eu já não recomendo muito o Acer palmatum não, porque a temperatura tem ano que não baixa muito, aí a planta sofre, acaba definhando. Então aí na sua região, se você quiser ter algum Acer, o que eu recomendo é o Caedé. O Caedé também é chamado de Burgerianum, tá? Então as duas espécies são iguais, são as mesmas. E olha que beleza que tá, gente. A minha princesona, olha isso, dá vontade de dar um abraço nela, tipo um cachorrinho assim, né? Agora é a época que ela solta a flor, que é uma beleza. É normal isso daí. Inverno, né, gente? E eu tô aqui de regatinha, passando frio. É que eu esqueci as camisetas em casa. A segunda pergunta veio do Iago Silva. Foram duas na verdade. Fala, Mac! Ótimo vídeo. Um dos meus maiores sonhos é te conhecer. Eu tenho duas perguntas. Primeira, eu tenho uma amora e ela não para de dar frutas. E ela está em uma bacia para engordar. O que eu faço? Deixo dar frutas ou as retiro sempre que surgirem? Iago, se você quer que a planta cresça e engorde, vai ter que tirar as frutas. Tá? Não tem jeito. A planta ela reconhece a época da frutificação, uma época que ela não precisa ficar crescendo o galho. Então você vai lá, tira tudo, nasceu fruta de novo, vai tirando, porque daí ela vai começar a emitir broto para todo lado e ela vai engordar automaticamente. Quer crescimento? Tem que tirar o fruto. Não tem jeito, tá? A segunda pergunta do Iago. Eu tenho uma caliandra que eu fiz uma poda muito drástica nela. Ela tinha uns 150 centímetros e eu deixei ela sem nenhuma folha do tamanho de uma palma que ela está agora. E tem mais ou menos um mês que fiz isso. Você sabe quando ela vai começar a brotar? Iago, isso aí depende muito. Depende muito de como que estava a saúde dessa planta. Se ela não tem nenhum problema radicular. Agora, como faz pouco tempo que você podou, eu tenho uma má notícia para te dar. E ela não é muito boa não. Poda drástica, gente, eu recomendo vocês fazerem no mês de setembro. Não faz poda drástica no outono e no inverno. Por quê? A taxa metabólica da planta, o metabolismo dela cai. Então o que acontece? Você não vai ter tanto crescimento, tanto hormônio com a temperatura elevada e automaticamente pode demorar muito para brotar. Isso quando você não mata a planta, tá? Então, toda vez que vocês quiserem fazer poda drástica, para quem não sabe o que é poda drástica, é quando você tem um tocão, uma planta grande, e você vai lá e decepa essa planta. E aí, automaticamente, ela começa a brotar embaixo. Não são todas as espécies que aceitam poda drástica.
Pesquisa lá no Google antes para depois não vir. Não é que me ensinou errado. Gente, por favor. Tem planta que não aceita poda drástica mesmo. Junípero, pinheiro, buchinho. Vai na boa. Vai na calma. Agora, Iago, como você fez na época errada, reza. Reza para ela brotar. Mas quando é setembro e você faz uma poda drástica, em menos de 30 dias já começa a brotar para todo lado. Se for uma planta tipo jabuticaba, pitanga, aí demora uns 30, 45 dias. Em setembro, tá? Agora não se faz, tá bom? Mas a caliandra já era para ter brotado. Agora o que você faz? Põe ela lá no sol para forçar ela a brotar. Se não brotar, meu amigo, lamento em te dizer, mas ela foi pro beleléu. Beleza? E a terceira pergunta veio do JM Bonsai. Hashtag ABC do Bonsai Responde. Mac, primeiramente um abraço, você é minha inspiração. Pô, irmão, obrigado, de coração mesmo. Mac, eu tenho uma caliandra que eles trançaram em 3 mudas juntas, mas agora ela já está grande. Eu posso fazer um bonsai dela? Se não, o que eu faço? Gente, isso aí acontece muito com ficus. Os caras fazem lá a trança, a planta, aí depois ela cresce e ela se funde. Mac, como assim fico se funde? Que história que é essa? Calma aí. Inclusive vou até dar uma atualização para vocês, hein? Aqui a gente tem um ficus que eu fiz do vídeo, fusão de tronco, como engrossar o tronco do bonsai. Ó, olha que bacana ali, gente, ó. Olha a planta se fundindo, ó. Ô, folhinha, sai daí. Olha a planta se fundindo ali, ó. Deixa eu tentar dar um zoom, pera aí. Ó, tá vendo ela grudando? Olha que legal, gente. Puta merda. Aqui ela já grudou. Aqui ela já fundiu. Aqui ela tem que engordar mais um pouquinho pra ela encostar lá, porque ela desencostou, né? Essa danada. Mas mais uns mesezinhos aí eu vou trazer a atualização dessa bichinha aí pra vocês, tá? Então isso aqui é fusão de troncos, tá? Olha que bonito, tá fundindo, tá grudando. E a galera vive perguntando pra mim, Mac, tal espécie aceita fusão de troncos? Mac, tal espécie aceita fusão de troncos? Gente, eu recebo muito esse tipo de comentário, tá? As espécies que vocês, que eu sei, que eu tenho certeza que funde rapidamente, sem precisar cortar casca, é o Acer Caidé, o Ficus, qual mais? Qual mais? Agora eu não lembro, mas essas duas eu tenho certeza que ela funde rápido, se você só encostar a casca com casca. As outras espécies, é só você cortar a casca das duas plantas e encostar. Que seja da mesma família, tá? Pelo amor de Deus, não vai tentar fundir uma jabuticaba com, sei lá, um ficus, por exemplo, que eu acredito que não dá certo. Não sei dizer exatamente. Mas vamos usar o bom senso, sempre façam na mesma família, tá? E eu esqueci da... Ah, lembrei. A pergunta é a seguinte. As plantas que são trançadas, gente, por favor, destrança. Porque mesmo que seja o ficus que vai ter a fusão, sabe o que vai acontecer? Quando ela se fundir, vai ficar aquele monte de quadriculado, aquelas marcas horríveis. Não é legal isso no bonsai, tá? A caliandra, se você deixar muito tempo lá, eu não sei se ela vai se fundir. Mas vai ficar feio, porque vai ficar nítido as cicatrizes da fusão, ela toda trançada. Vai ficar aquele monte de risco cruzado. Nesse caso aqui do ficus, a fusão vai ficar um risco. Então não vai aparentar tanto, não vai ficar nem na diagonal, nem na horizontal, tá? Então minha dica para você, irmão, destrança elas, coloca uma em cada vaso e faz 3 bonsai aí, que eu tenho certeza que vai ficar muito melhor do que essa planta trançada aí, fechou? E a quarta e última pergunta veio do Vitor Cavalcante. Mac, me tira uma dúvida importante. A rega para um bonsai é diária, certo? Mas e quando a rega dos pré-bonsai pode ser diária, dia sim ou dia não? Como funciona? Tenho alguns pré-bonsai e estou com essa dúvida. Alguns vasos são enormes e a rega diária torna a terra um lamaçal. Vitão, essa pergunta eu vou responder aqui, ó, no celular, para mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, aqui eu tô fazendo que nem o Vitor.
Olha como está esse substrato. É terra, sabe as terras que vêm das plantas? Eu vou juntando tudo aqui, ó. Então, nesse caso, eu não preciso regar diariamente, tá? Você pode regar dia sim, dia não, sim, não tem problema não. Porque aqui a gente tem muita matéria orgânica, terra adubada, essas terras que vêm na planta, tá? Ó, aqui eu tenho outra, ó, só que aqui a gente já tem mais material inorgânico, certo? Então, ó, tá vendo? Mais caqueira, mais pedrisco e tal. Nesse caso aqui, o que eu faço? Se você tiver só as bacias, não precisa regar todo dia, tá? Pode regar dia sim, dia não. Se você chegou 2 dias depois, tá molhado, tá muito úmido, aí o que você faz? Você não rega, não precisa ficar regando todo santo dia. Tem que usar o bom senso. No vaso, eu recomendo que se regue todo dia. Agora, em vaso de treinamento, que o espaço é gigante, não, aí eu não acredito que não seja necessário, não. A não ser que você esteja utilizando substrato extremamente drenante. Vamos mostrar aqui de novo. Olha essa laranja Kinzu. Eu já estou adaptando ela no substrato de bonsai. Ó como tá isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha isso. Então aqui está extremamente inorgânico. Tá bem... Isso aqui para fazer a planta crescer bastante raiz e automaticamente fazer a copa se desenvolver mais. Ó. Tanto que ela nem sentiu o transplante. Eu fiz o transplante dela, ela nem tchum. Ela falou, ó, tô nem aí pra você, bobão. Ó, vou seguir minha vida aqui livre, leve e solta. Tá? Então nesse caso eu recomendo que se regue sim, todo dia. Agora, se o substrato tá empapando, tá com muita terra, muita argila, aí sim, meu amigo, não precisa regar todo dia não. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Deixa o like aí. Quem não for inscrito, se inscreve, porque tem muita informação sobre bonsai toda semana aqui pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.